João foi transportado, esses chifres já estavam reinando, estavam coroados. Sobre os chifres havia diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Preste bem atenção agora. A besta que vi era semelhante ao quê? Leopardo, lembra alguma coisa? A terceira besta, na sequência daniélica. Com pés como o de urso, a segunda besta na sequência daniélica. E boca como o de leão, a primeira na sequência. Deu-lhe o dragão, Satanás, o seu poder, seu trono e grande autoridade. Notaram que quando o vidente descreve a besta do ponto de vista físico, ele está usando as características essenciais das 4 bestas daniélicas, sim ou não? Na ordem inversa a que Daniel usa, não é verdade? Lembre-se, Daniel estava no 6º século antes de Cristo, na corte babilônica. Em seu olhar profético, contemplando, dissecando o futuro, ele vê a ascensão e queda do império neobabilônico, o leão babilônico, vê a ascensão e queda do urso medo-persa, vê a ascensão e queda do leopardo greco-macedônico e vê a ascensão e queda do monstro indescritível romano. E os 10 chifres que se levantam e o chifre pequeno. Não é assim? Isso porque ele vivia em que época? 6º século antes de Cristo, na corte neobabilônica. Mas quando João contemplou essa cena, em que época ele vivia? João estava muito à frente no tempo. João vivia no 1º século da era cristã, já no 1º século depois de Cristo. Numa época em que quem governava o mundo era a 4ª besta daniélica, o Império Romano. Sim ou não? Por isso que ele começa a descrever a fera com as características da 4ª besta. Quando o animal começa a emergir das águas, a primeira característica que ele contempla são os 10 chifres. A característica romana do animal. Depois ele descreve o leopardo, o urso e o leão. Porque Daniel está olhando retrospectivamente o que Daniel olhou prospectivamente, progressivamente. Entenderam essa perspectiva, a questão da perspectiva? Ok. Aqui nós encontramos um problema que precisa ser solucionado. Em geral, os adventistas, nós adventistas, identificamos a besta de modo muito restrito, como sendo Roma. Mais especificamente o papado romano. Então, em geral, se você sair perguntando para algum irmão adventista o que representa a besta apocalíptica, a resposta será, é o papado, o sistema papal que se levantou das cinzas do antigo Império Romano pagão. Era essa mais ou menos a descrição. Mas, quando lemos a descrição que João faz da besta, percebemos que a coisa é muito mais ampla e abrangente do que nós imaginamos. A besta que João viu não se restringe ao chifre pequeno, ao poder papal mencionado em Daniel, capítulo 7. A besta que João viu tem características do leão babilônico, do urso medo-persa, do leopardo greco-macedônico, do monstro indescritível romano com 10 chifres, o monstro decacórnio, e também possui características do chifre pequeno. Ou seja, a besta que João viu é um símbolo global que reúne em sua própria configuração as características de todos os poderes malignos mencionados em Daniel, capítulo 7. Quando nós identificamos a besta com o papado, não é que estejamos errados, porque ela se identifica sim com o chifre pequeno. Se você continuar a leitura do capítulo 13, toda a carreira da besta, sua carreira político-militar e ideológica, é exatamente a carreira do chifre pequeno em Daniel 7.
Então não há dúvida que a besta do capítulo 13 se identifica com o chifre pequeno, o poder papal. Não há dúvida. Mas não se restringe a este poder, porque possui em sua própria configuração física as características de todos os outros impérios pagãos mencionados em Daniel 7. Estão compreendendo isso? Da onde foi então que surgiu essa ideia de que a besta representa o papado dentro do movimento adventista? Surgiu de uma leitura, talvez rápida e superficial, de um texto de Ellen White, um texto que está no Grande Conflito, na página 439, e que eu quero revisitar com os irmãos agora. Veja o que Ellen White diz nesse texto, com muita atenção. No capítulo 13, do 1 ao 10, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder, seu trono e grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado. Veja que até meados do século XIX, nos dias de Ellen White e dos nossos pioneiros, a maioria dos protestantes ainda aderia à escola historicista de interpretação profética. Na realidade, todos os grandes reformadores lá do século XVI, Lutero, Calvino, adotavam o método historicista para a interpretação das profecias. E todos eles viam o papado como o anticristo, como o chifre pequeno de Daniel 7 e a besta apocalíptica. De meados do século XIX para cá, houve uma alteração radical dentro do protestantismo. E a maioria hoje adota uma outra escola de interpretação profética, que não o historicismo. Praticamente os adventistas estão ilhados, quase ilhados, em ainda sustentar o historicismo como a forma adequada de interpretação profética. A maioria dos protestantes e católicos ou se inserem na escola preterista de interpretação ou na escola futurista, seja o futurismo clássico ou o dispensacionalismo moderno. Mas eles adotam escolas diferentes de interpretação. Eu não vou entrar em detalhes com relação a essas escolas, para a gente não fugir muito do foco, mas apenas para explicar por que Ellen White está aqui dizendo que o símbolo da besta era interpretado pela maioria dos protestantes como representando o papado medieval. Ok? E ela continua, representa o papado que se sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Esta profecia, essa do capítulo 13, que estamos investigando, que é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel 7, refere-se inquestionavelmente ao papado. Então, a maioria dos adventistas que leram esse texto extraíram dali a ideia de que o símbolo da besta representa o papado. E é óbvio que o símbolo da besta apocalíptica representa o papado, mas não representa apenas o papado. Lembre-se, João diz que ela era semelhante ao quê? Ao leão, ao urso, ao leopardo, ao monstro com 10 chifres e ao chifre pequeno. O símbolo da besta é um símbolo complexo, um símbolo global que envolve múltiplos poderes, inclusive aquele que em Daniel 7 é identificado como chifre pequeno, o papado. Inclusive. Por isso que aqui surge um problema. Quantas cabeças tinha a besta que João viu? 7, né? Se continuarmos lendo o capítulo 13, e eu estou pressupondo que os irmãos leram atentamente esse capítulo, se não fizeram, façam isso, aí é uma tarefa de casa. Viu? Fazer o dever de casa, ler o capítulo 13 com atenção.
Se continuarem lendo o capítulo 13, João vai dizer: vi que uma de suas cabeças foi golpeada de morte. Uma das 7 foi golpeada de morte. E a ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Lembra disso? Qual o poder representado por esta cabeça que foi ferida de morte? Agora vejam a inconsistência, pelo menos aparente. É a cabeça, dentre as 7, aquela que foi ferida de morte, após uma atuação hegemônica de 42 meses proféticos, que representa o papado, ou é a besta como um todo, com suas 7 cabeças, que representa o papado? Notaram a diferença? Se eu digo que a besta, enquanto símbolo total, o monstro em sua totalidade representa o papado, aqui eu tenho uma inconsistência, porque eu identifico aquela cabeça, dentre as 7, ferida de morte, como sendo o papado. E aí a pergunta para a igreja: é o símbolo da besta em sua totalidade que representa especificamente o poder papal? Ou é apenas uma das 7 cabeças, aquela que foi ferida de morte, que representa o poder papal? Por isso que seria interessante continuar a leitura do texto do grande conflito, para nós entendermos o que Ellen White quer dizer nessa passagem. Veja o que ela diz na linha imediatamente abaixo. Diz o profeta: vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Os 42 meses são o mesmo que tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, 1260 dias, de Daniel 7. Tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Aquela cabeça que João viu atuando na história por 42 meses proféticos, oprimindo o povo de Deus, e ao término dos quais recebe a ferida mortal, ela diz que é o poder papal que deveria oprimir o povo de Deus por esse prazo profético. E ela continua: este período começou com a supremacia do papado, no ano 538 de nossa era, e terminou em 1798, na Revolução Francesa. Nessa ocasião, o Papa foi aprisionado pelo exército francês, e o poder papal recebeu o quê? A chaga mortal, cumprindo-se a predição. Quando nós continuamos a leitura do texto, percebe-se claramente que Ellen White aqui está identificando uma das 7 cabeças como sendo o poder papal, que atuou hegemonicamente desde o ano 538 de nossa era até 1798, no auge da Revolução Francesa. Então ela está identificando para nós uma das cabeças, aquela que atuou hegemonicamente sobre os santos e recebeu uma ferida de morte ao final. Não é a besta como um todo que representa o papado, mas o papado faz parte integrante da configuração do animal. É uma das suas 7 cabeças. Entenderam bem esse detalhe? Então, a pergunta natural que agora surge é: como identificar as outras cabeças? Uma delas já nos foi fornecida. Como identificar as outras? E isso nos leva a entender que a besta representa muito mais do que o poder papal, que é uma de suas 7 cabeças. Entendido bem a lógica? Sim ou não? Podemos definir, pelo menos provisoriamente aqui,
o que representa a besta. A besta apocalíptica é a síntese alegórica de todas as bestas de Daniel 7 e o chifre pequeno. A besta que João viu é uma síntese, é uma unificação em um único símbolo do que Daniel viu como 4 símbolos distintos, ou melhor, 5 poderes: o leão, o urso, o leopardo, o monstro com 10 chifres e o chifre pequeno. O que Daniel viu como entidades simbólicas separadas, discretas, distintas umas das outras, João unificou todas elas em uma grande fera, em um grande monstro, que tinha corpo de leopardo, tinha boca de leão, tinha pés como de urso, tinha 10 chifres na cabeça. Ou seja, o que João viu na realidade é uma junção, uma síntese de todas as bestas daniélicas. É como se ele tivesse pego todos aqueles símbolos que Daniel viu e tivesse amassado todos eles e remodelado em um único monstro, com características de todos eles. Isso quer dizer que, entre aquelas 7 cabeças, nós vamos encontrar os poderes daniélicos. Sim ou não? Ok? Que são então as 7 cabeças do animal? Apocalipse 17, versículos 9 a 10, nós não temos tempo para fazer uma análise exegética de todo esse capítulo, mas apenas para podermos nos situar aqui. O anjo intérprete, em uma visão muito complexa, muito complicada, por sinal, a mais difícil do livro, a do capítulo 17, diz para João o vidente: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças, se referindo às 7 cabeças da besta, são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Esse é o capítulo mais enigmático do livro do Apocalipse. É uma cruz teológica. Os eruditos chamam esse capítulo de cruz teológica. Difícil, é uma cruz que os teólogos têm que carregar. Como interpretar as cabeças da besta? A besta, em sua totalidade, representa todas as forças malignas que operam na história, contra Deus, o Altíssimo, e contra o seu povo na terra. E as cabeças, especificamente, representam poderes hegemônicos. Que poderes são estes? A maioria dos eruditos católicos romanos e alguns protestantes, os que adotam a escola preterista de interpretação, entendem que a besta, em sua totalidade, é Roma. Especificamente o Império Romano, porque Roma conheceu 3 fases em sua história política: a monarquia, a república e o império. O império em suas 2 fases, o dominato e o principado. Eles identificam a besta como sendo a fase imperial de Roma, o Império Romano, Roma dos Césares, o Império Romano pagão, os intérpretes preteristas. Se a besta como um todo é o Império Romano, o que são as suas 7 cabeças? Eles entendem que as 7 cabeças são 7 Césares, são 7 imperadores que governaram Roma. A primeira cabeça seria César Augusto, o primeiro imperador romano, oficialmente falando, que governou Roma de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. A segunda cabeça seria o imperador Tibério César. Esses 2 imperadores são mencionados no Novo Testamento. Jesus de Nazaré nasceu em Belém da Judéia, que então era uma província do Império Romano.
na época em que César Augusto governava Roma. Foi ele que fez passar aquele recenseamento, né, em todas as províncias. José e Maria tiveram que subir para Belém, né, na época em que César Augusto governava o império. E Tibério foi o imperador que governava Roma quando Jesus foi sentenciado à morte, morte de cruz por Pôncio Pilatos, que era submisso à autoridade imperial de Tibério César. Depois de Tibério veio Calígula, que governou de 37 a 41 depois de Cristo. Cláudio, o famoso tirano Nero. Depois da morte de Nero e o incêndio de Roma, o trono, a sucessão ao trono em Roma ficou um tanto quanto perturbada. Em menos de um ano, 3 imperadores subiram ao trono de Roma. Todos eles foram mortos, envenenados, muito provavelmente. E Vespasiano conseguiu se manter por 10 anos no poder. A maioria dos intérpretes preteristas não incluem aqueles 3 imperadores entre as cabeças da besta, na contagem, na sequência. E por último, Tito, aquele que antes era general, que havia destruído Jerusalém, o templo, e agora imperador. Então, existem várias facetas dentro do preterismo, mas isso aí seria uma forma representativa de colocar como os teólogos preteristas interpretam as cabeças da besta. Entendam, a besta para eles, como um todo, é o Império Romano, e as cabeças seriam esses imperadores mais importantes. Ok? Quais seriam as falhas dessa interpretação? Primeiro, ao interpretar de modo tão restrito a besta em sua totalidade. A besta, em sua totalidade, não se restringe a Roma, muito menos a fase imperial de Roma. A besta é um símbolo complexo, é um símbolo global que representa várias forças malignas, vários impérios, representados em Daniel, capítulo 7. Segundo, identificar as cabeças da besta como indivíduos, imperadores individuais, e não sistemas coletivos de poder. Vamos entender esse ponto porque ele é muito importante. Quando a profecia fala de cabeça como símbolo, ela aponta para um indivíduo ou para um sistema amplo, corporativo de poder. Só aparecem 2 exemplos em Daniel, do que simboliza, do que representa a cabeça, em linguagem profética. No capítulo 2, o sonho do rei Nabucodonosor, o sonho da estátua tetrametálica, representando a história do mundo. Veja que forma apropriada de representar a história do mundo, a história dos homens. Uma estátua pesada, composta por diferentes metais, em ordem decrescente de valor, sustentada por pés de barro, representando a fragilidade da história humana no seu termo. A cabeça de fino ouro representava o Império Neobabilônico, que naquele instante profético, naquele instante histórico, estava sendo representado por Nabucodonosor II, que era o rei da Babilônia naqueles dias. Os peitos e os braços de prata representavam o Império Dual, que se levantaria logo em seguida, o Império Medo-Persa. O ventre e os quadris de bronze representavam o Império Greco-Macedônico de Felipe II, rei da Macedônia, seu filho Alexandre Magno e os seus sucessores imediatos. As pernas de ferro representavam Roma, em todas as suas fases, como a monarquia, república e império. E os pés, em parte de ferro e em parte de barro, representavam a fragmentação do Império Romano pelas tribos bárbaras germânicas no início da Idade Média, aqueles mesmos reinos que posteriormente formaram as monarquias nacionais, os estados absolutistas da Europa Ocidental, e que hoje governam o mundo juntamente com sua filha norte-americana. Depois uma pedra é cortada sem auxílio de mãos humanas, atinge a estátua nos pés, esmiuça, destrói toda a estátua. A pedra cresce, se converte em uma grande montanha, enche toda a terra, representando o reino de Deus, o reino ulterior, último de Deus, que destruirá, subverterá todos os reinos desse mundo
e estabelecerá justiça, harmonia para toda a eternidade. Esse é um resumo do capítulo 2. Estou correndo aqui para a gente poder ganhar tempo para interpretar melhor a profecia do capítulo 13. Isso é o que o rei Nabucodonosor sonhou e que Daniel identificou e interpretou. O que tudo isso implica? No momento da interpretação, Daniel disse para o rei: Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Aparece aí o símbolo da cabeça da estátua. E Daniel disse que a cabeça de ouro da estátua representava um indivíduo ou um império. Olha o que ele disse: Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. A princípio, quando lemos, fica a impressão de que Daniel estava identificando a cabeça como um indivíduo, Nabucodonosor. Não é verdade? Mas não era isso jamais que a profecia queria dizer. Porque a frase imediatamente seguinte diz: depois de ti. Observem o pronome sendo utilizado em segunda pessoa do singular. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, de prata, e um terceiro de bronze, e assim por diante. E aí, nos perguntamos, depois de ti, depois da morte de Nabucodonosor, enquanto indivíduo, se levantou o império medo-persa? Não. Então é óbvio, evidente, que Daniel está particularizando a linguagem para que a profecia fizesse sentido para o rei, mas ele tinha em vista não o rei enquanto indivíduo, mas o sistema corporativo de poder por ele, naquele momento, representado. Então, a cabeça de ouro da estátua não era o rei Nabucodonosor enquanto indivíduo, mas todo o sistema coletivo de poder, o império neobabilônico e caldeu que ele representava, e que depois desse sistema se levantaria o outro, o sistema medo-persa de poder. E nós sabemos que depois que Nabucodonosor morreu, seus filhos ainda governaram, houve uma casa dinástica ainda de reis que governaram a Babilônia. Esse ponto tem que ficar claro para nós. E isso se torna mais claro quando chegamos no próprio capítulo 7 de Daniel, quando aparece uma daquelas bestas com 4 cabeças. O símbolo da cabeça aparece novamente. Qual era a besta em Daniel 7, que tinha 4 cabeças? O leopardo, que representava qual império? O terceiro. O Império Greco-Macedônico, a Grécia do período helenístico. O que representavam aquelas 4 cabeças do leopardo? Alguns erroneamente identificam as cabeças como sendo 4 indivíduos. Os 4 generais de confiança de Alexandre, que dividiram administrativamente o seu reino imediatamente após a sua morte. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu Lagos e Seleuco. Não é assim que geralmente nós identificamos? Mas as 4 cabeças do leopardo greco-macedônico não representa apenas Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu Lagos e Seleuco. Porque se fosse assim, o Império Greco-Macedônico deveria deixar de existir quando esses 4 generais morressem. Não é? Eles enquanto indivíduos. Não é verdade? Mas quando eles morreram, já se levantou o 4º reino, o Império Romano? Ou o Império Greco-Macedônico ainda teve continuidade? Teve. Porque esses indivíduos fundaram casas dinásticas. De Ptolomeu vieram os Ptolomaidas no Egito, ou os Ptolomaicos, até Cleópatra, muito conhecida por nós na história. De Seleuco vieram os Seleucidas, na Síria, o reino do norte, na profecia de Daniel 11. Eles deixaram casas dinásticas, portanto, as 4 cabeças do leopardo representam toda a casa dinástica de reis
encabeçadas inicialmente pelos 4 generais, mas não os 4 generais enquanto indivíduos. Claro esse detalhe para nós? E isso é claro quando vamos para o capítulo 8, a visão paralela no capítulo 8. Porque no capítulo 7, o anjo intérprete não diz o que significam as 4 cabeças do leopardo. Mas quando vamos para o capítulo 8, aquilo que o leopardo tetracéfalo representava, a Grécia do período helenístico, é agora representada no capítulo 8 por um bode, que tinha um chifre grande entre os olhos. E que ao ser quebrado se levantam 4 em seu lugar. Esses 4 chifres que se levantam na cabeça do bode grego, equivale exatamente às 4 cabeças do leopardo do capítulo 7. E como é que o anjo intérprete, no capítulo 8, identifica os 4 chifres? Como reis individuais? Dá uma olhadinha bem rápida em Daniel 8. Olha Daniel 8 aí. Os 4 chifres na cabeça do bode grego representam 4 indivíduos ou 4 reinos? Daniel capítulo 8, versículo 21, mas o bode é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o seu primeiro rei, o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa o quê? 4 o quê? Que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Ora, se os 4 chifres, fruto da divisão do Império Grego, no capítulo 8, são 4 reinos, que foram iniciados pelos 4 generais de Alexandre, o que seriam então as 4 cabeças do leopardo no capítulo anterior, no capítulo 7? Os mesmos 4 reinos. Os reinos helenísticos, que vieram logo em seguida à morte de Alexandre e de seus sucessores imediatos. Na realidade, não foi imediatamente após a morte de Alexandre que os generais dividiram o império. Alexandre morreu em 323 a.C. Os generais só se declararam reis de seus respectivos territórios no ano 301 a.C., quase 20 anos depois da morte de Alexandre. Então é claro que as cabeças do leopardo representam sistemas coletivos de poder, assim como a cabeça de ouro da imagem do capítulo 2. As únicas vezes em que a Bíblia, em livro profético, especificamente Daniel, fala de cabeças, representam entidades coletivas de poder e não indivíduos. Portanto, a interpretação preterista que vê as cabeças da besta como indivíduos, vai de encontro à forma como a própria profecia interpreta a si mesma. O símbolo das cabeças representam entidades coletivas de poder e não indivíduos, controlando o mesmo sistema de poder. Entenderam bem essa crítica? Feita a essa abordagem? A mesma crítica pode ser suscitada contra aqueles que defendem o que alguns chamam de presentismo histórico, que veem a besta como sendo o papado, especificamente, restringindo a simbologia da besta ao papado, e as cabeças como sendo papas individuais, especificamente, desde o Edito de Latrão, em 1929, lá a concordata com Benito Mussolini, até os dias de hoje. Eles interpretam a primeira cabeça como sendo o pontificado do Papa Pio XI, depois Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, o Bento XVI e agora o Francisco, que estaria aí 2 cabeças, diríamos assim, 2 papas concomitantemente, ou representando a mesma cabeça, ou como sendo o 8º rei lá de Apocalipse 17. Quais são as críticas que nós poderíamos fazer a esse tipo de interpretação? Várias, né? Se o tempo permitisse.
Mas, a princípio, restringe o símbolo da besta ao papado. Nós sabemos que a besta, como um todo, representa muito mais do que o poder papal. O papado, segundo Ellen White, é uma das cabeças que atuou hegemonicamente por 42 meses e recebeu um golpe de morte e depois revive, segundo a profecia. Não é? E identificar as cabeças como sendo indivíduos e não sistemas corporativos de poder distintos. Ou seja, essa interpretação peca nas mesmas bases que a anterior e em outras. Os nossos pioneiros tinham uma forma peculiar de interpretar as cabeças da besta. O Ray Smith foi o principal representante da interpretação profética entre os pioneiros adventistas. O Ray Smith dizia: concordamos com os protestantes nesse ponto, a besta é Roma, restringia o símbolo. Mas ele dizia, não é somente a fase imperial de Roma. A besta não é apenas o Império Romano. A besta é Roma em todas as suas fases, em sua história política. E o Ray Smith identificava as cabeças da besta, que era Roma, segundo ele, como sendo formas governamentais pelas quais Roma passou. Ele entendia que a primeira cabeça representava a realeza, a monarquia em Roma. Depois viriam os cônsules na República Romana. Depois os decênviros, ditadores, triúnviros, imperadores e, por último, os papas. Com talvez um parêntese ali para o exarcado de Ravenna, depois da queda do império. Quem autorizou interpretar as cabeças da besta como sendo formas governamentais? Não há base bíblica para isso, né? Primeiro, a besta não se restringe a Roma, é muito mais amplo, envolve Roma, mas é muito mais. Tem o leão babilônico, tem o urso medo-persa, leopardo greco-macedônico, monstro indescritível romano, o papado, não é assim? Todos os poderes daniélicos não estão ali dentro da configuração do animal que João viu? Sim. E as cabeças, segundo a profecia, representam entidades coletivas de poder, reinos. Como as 4 cabeças do leopardo, representando os reinos dos diádocos, representando os sucessores de Alexandre. Então, durante muito tempo, os nossos pioneiros adotaram essa forma de interpretação. Hoje, praticamente nenhum erudito adventista defende mais essa tese. Essa tese hoje é vista como ultrapassada. Era o melhor que tínhamos, em termos de compreensão do capítulo 17, mas que hoje não mais responde aos questionamentos, né, que são suscitados acerca do texto. Restringe o símbolo da besta, em sua totalidade, a Roma, e se equivoca em identificar as cabeças como formas de governo. Além de tudo isso aqui, não ser um quadro de uma sequência histórica. Roma não atravessou essa sequência aqui. Essa sequência foi forjada numa tentativa de interpretar o texto. Mas, se vocês analisarem historicamente, essas coisas aqui, elas não obedecem uma sequência histórica. Quando Roma proclamou a sua república, e existiam 2 cônsules eleitos para um mandato de 1 ano na República Romana, os decênviros, os triúnviros, não deixaram de existir. Eram magistraturas que existiam dentro de Roma paralelamente com a República. Não são fases numa sequência. Enquanto existiam ditadores, os cônsules estavam lá, governando todos os anos. A ditadura era uma magistratura em Roma, para casos excepcionais. Mas não temos aqui uma sequência histórica. Portanto, essa teoria padece de diversas falhas. Então, chegamos àquele que é o ponto de vista mais acariciado, o ponto de vista mais benquisto dentro da denominação. Chegamos aí a o que é considerado como uma interpretação tradicional da Igreja Adventista. Cuidado para não confundir uma interpretação tradicional
com uma interpretação oficial da igreja. A interpretação oficial é aquela que é votada em assembleia quinquenal, em uma assembleia de associação geral. E nós sabemos que não há nenhum voto da associação geral com relação à interpretação correta de Apocalipse 17 e à identificação das cabeças da besta apocalíptica. Isso é um ponto de liberdade para os intérpretes, desde que esteja de acordo com o método correto, histórico-gramatical, e a escola correta de interpretação, que é o historicismo. Mas essa atingiu a posição de ser o ponto de vista tradicional, um dos mais benquistos dentro da denominação. O Hank Stefanovic, que é um grande teólogo, recentemente, ao publicar o seu comentário sobre o Apocalipse, se identificou com esta concepção. Eles veem as cabeças como sendo sistemas amplos de poder. A besta, como um todo, representa muitos poderes, ou seja, identifica corretamente a besta como sendo múltiplos poderes malignos, e as cabeças como sendo reinos sucessivos, começando com o Egito, indo para a Síria, passando por Babilônia, Medopécia, a Grécia do período helenístico, Roma, em sua fase pagã, e por último, Roma, em sua fase papal. Lembram dessa tese? Esta é considerada assim, uma das mais benquistas hipóteses para explicar Apocalipse 17. Identifica a besta corretamente e cabeças de modo correto do ponto de vista da profecia. Só existe uma coisa aqui que, se você olhar bem, parece um pouco fora de lugar. O que é? O que é que João está utilizando do Antigo Testamento ao descrever a besta apocalíptica? Não é Daniel capítulo 7? As bestas de Daniel, aqueles 4 animais e o chifre pequeno, aqueles 5 poderes mencionados na profecia de Daniel capítulo 7. Se João está seguindo estritamente essa matriz contextual, esse transfundo literário que é Daniel capítulo 7, como é que eu posso manter essa sequência? Posso? Lá em Daniel capítulo 7 aparece o Egito, aparece a Síria. Como é que começa a sequência daniélica? Em todo o livro de Daniel, seja o sonho do rei, da estátua, seja o sonho do profeta, as 4 bestas e o chifre pequeno, capítulo 8, 10, 11 e 12, em todo o bloco de material profético dentro do livro de Daniel, a sequência sempre começa consistentemente com quem? Babilônia. Então, durante muito tempo, alguns intérpretes adventistas ficaram insatisfeitos com essa sequência, embora ela é ainda muito benquista. Egito e Assíria são inimigos clássicos do povo de Deus. Israel ficou cativo no Egito até a libertação do Êxodo. A Assíria levou as 10 tribos do norte para o cativeiro. E Babilônia depois levou as 2 tribos que restavam, as 2 tribos do sul, para o cativeiro babilônico. Se nós entendermos as cabeças como sendo uma sequência de reinos, de impérios mundiais sucessivos, que são vistos do ponto de vista bíblico como inimigos de Deus e de seu povo, essa é uma sequência muito boa. Portanto, se você sair daqui hoje dizendo, eu mantenho o ponto de vista, que é o ponto de vista mais tradicional na igreja, né, começando a sequência pelo Egito, eu me dou por satisfeito. É uma boa forma de explicar o texto e ainda é muito convincente para um grande número de eruditos bíblicos e de intérpretes da igreja adventista. Mas apresenta essas dificuldades, a inserção de Egito e Assíria sem autorização escriturística, sem base em Daniel, sem raízes em Daniel capítulo 7. E alguns até questionam que ela não é perfeitamente historicista, porque ela faz frear o processo em Roma papal. E depois que o papado recebeu o golpe de morte, acabou a história ali? Então ela seria semi-historicista, porque ela faz frear o processo no poder papal, quando a história já continua depois disso, com outros poderes na sequência. E aí,
um grande teólogo de nossa igreja, chamado Hans Larondelli, não sei se vocês já ouviram falar, né? Trouxe várias contribuições para a interpretação profética dentro da igreja, falecido recentemente, né? E depois dele, o Mervyn Maxwell, pastor Mervyn Maxwell, naquele livro, Uma Nova Era, segundo as profecias de Daniel, que foi publicado no Brasil pela Casa Publicadora, tentaram corrigir aquilo que eles achavam ser uma deficiência na interpretação anterior. Então eles disseram, vamos começar exatamente como Daniel começou. Primeira cabeça seria o quê? Babilônia, do modo como Daniel começou. Depois viria a Medo-Pérsia, a Grécia, Roma pagã e Roma papal, o papado durante seu período de hegemonia sobre os santos, durante os 1260 anos. Agora, quando chegaram nesse ponto, depois que enumeraram os 5 poderes de Daniel 7, veja que ali está o leão babilônico, o urso medo-persa, o leopardo greco-macedônico, o monstro descritivo com 10 chifres, que é Roma pagã, e o chifre pequeno. Todos os poderes de Daniel estão ali, se esgotaram, 5 poderes. Aí eles pensaram, o que é que vamos colocar agora depois disso? Eles agora enfrentaram a mesma dificuldade da teoria anterior. Fica sobrando 2. Lá na teoria anterior foi preenchido como? Escapando ao texto de Daniel, pegando o Egito e a Síria, para manter a sequência. E aqui, a pergunta é, o que vamos colocar depois? E o Hans Larondelli sugeriu o seguinte, que depois do papado atuar 1260 anos, ele recebeu o golpe de morte. Essa cabeça aqui, a 5ª cabeça, recebeu o golpe de morte. Não é? E o que viria logo em seguida é a fase em que o papado governa, porém, ferido de morte. E a 7ª e última seria o papado restaurado, o papado revivido no final dos tempos. Perceberam a sequência? Ajudou? Na minha opinião, não muito. Por quê? Porque o que me parece que esses eruditos fizeram aqui foi uma pequena confusão entre o que é uma cabeça, como um símbolo de poder, e o que é fase histórica de atuação de uma mesma cabeça. Eu pergunto para vocês, olhem para essa cabeça aqui, a 5ª, o papado, durante os 1260 anos. O que ele interpretou como sendo a 6ª cabeça é diferente da 5ª? Ou é apenas um momento histórico diferente da mesma cabeça? O que João viu ferido de morte foi a cabeça? Ou era uma outra cabeça? Foi a 5ª cabeça, o papado, que foi ferido de morte. Não é uma outra na sequência, não é uma 6ª cabeça, o papado ferido de morte. E não é uma 7ª cabeça, o papado revivido. É, na realidade, a mesma cabeça que atua durante 1260 anos, é esta cabeça que é golpeada de morte, e é esta mesma cabeça que revive no final da história. Em 3 fases distintas da mesma cabeça, atuando hegemonicamente durante 1260 anos, perdendo seus poderes temporais quando recebeu o golpe de morte, e depois retomando esses poderes. Mas a profecia se refere sempre à mesma cabeça. É ela quem atua, é ela quem é ferida e é ela quem revive. 3 fases históricas, 3 etapas históricas do mesmo poder, da mesma cabeça, que o Hans Larondelli colocou como se fossem 3 cabeças. Quem está notando o que eu estou dizendo? Quem está percebendo isso que eu estou dizendo? Para que não soe como uma crítica infundada. Estão percebendo isso? Sim ou não? Ok. Então, na realidade, o que ele colocou ali como a última cabeça, o papado restaurado, segundo a profecia, é essa 5ª cabeça que revive. Mas ela revive não como uma 7ª cabeça.
ela mesma revive. E veremos que ela reviverá como um 8º rei na sequência, mais na frente. Certo? Então, embora essa hipótese seja muito boa, se você sair daqui dizendo, não, eu fico com essa hipótese, eu me dou por satisfeito. Ela parece apresentar também algumas dificuldades. Notaram isso? Sim ou não? Okay. Então, numa tentativa de consertar esse detalhe, alguns eruditos da Andrews modernos tentaram estabelecer a seguinte sequência: Babilônia, ou seja, mantendo suas raízes com Daniel, né? Começando a sequência pelo Império Neobabilônico, Medopérsia, Grécia, Roma pagã, o papado durante os 1260 anos. Ok. E depois? Estados Unidos, que é a besta que se levanta da terra. E por último, o papado revivido. Boa a sequência? Boa ou não? Os irmãos que já estão acompanhando as críticas que fizemos às outras hipóteses, já estão pensando por si mesmos, né, nesta questão. Desde quando, depois que o papado caiu, em 1798, na Revolução Francesa, os Estados Unidos ascendeu como uma cabeça hegemônica? Isso obedece à sequência histórica? Foi assim que aconteceu historicamente? Em 1798, em fevereiro de 1798, o general Berthier, sob a liderança de Napoleão Bonaparte, juntamente com os republicanos franceses, invadiram a Itália, levaram o Papa Pio VI para o cativeiro na França, onde foi morto à espada no ano seguinte, e proclamaram o fim do reinado político temporal do papado, da Igreja Católica, naquele período da história. Ali ocorreu a queda do papado, a supremacia papal chegou ao fim ali, naquele momento. Depois disso, se levantou os Estados Unidos como sendo uma cabeça hegemônica. E por que o papado revivido aparece ali como uma outra cabeça, se a profecia diz que é aquela mesma que foi ferida de morte que revive? Quem está acompanhando até aqui? Ok. Agora chegou o momento de nós vermos como o comentário bíblico adventista interpreta esta profecia. O comentário bíblico ele não dá uma interpretação oficial, nós não temos uma interpretação oficial, nós temos essas hipóteses muito boas para a compreensão do texto profético, né? Não foi votado oficialmente uma interpretação com relação a isso, mas temos várias hipóteses que nos ajudam a ter uma visão sobre o tempo do fim, essas que eu tenho apresentado, todas elas são legítimas e aceitáveis, essas que seguem o método historicista, essas últimas que eu venho apresentando aqui. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para vocês verem como o comentário bíblico adventista, que foi escrito e publicado originalmente na década de 50, mas já está todo traduzido para o idioma português, pela Casa Publicadora, série Logos, né? São 9 volumes, e aí eu aconselho os irmãos a adquirirem essas obras, para consulta quando precisarem, é um comentário verso por verso, do Gênesis até o Apocalipse, são 9 volumes, e é muito importante, porque ali tem muita coisa sobre o pensamento denominacional, nossa interpretação de muitos textos da Bíblia. Como o comentário bíblico adventista entende esta questão? O comentário apresenta algumas interpretações viáveis. A primeira interpretação, fornecida no volume 7 do comentário, o volume sobre o Apocalipse, que trata do Apocalipse, verso por verso, diz assim: uma vez que no Apocalipse o número 7 costuma ter valor simbólico em vez de literal, alguns entendem que as 7 cabeças representam toda a oposição política ao povo e à causa de Deus na terra ao longo da história,
sem especificar 7 nações distintas. Ou seja, alguns entendem que o número 7 é um número simbólico, que representa completude, plenitude. Então nós não temos que procurar na história 7 poderes literais, 7 reinos distintos, porque o 7 ali foi usado de modo simbólico, para representar toda a oposição político-ideológica a Deus e ao seu povo. Todos os reinos desse mundo que se opõem à causa de Cristo, desde o início da história até o fim do mundo. Essa interpretação seria interessante se nós não tivéssemos Apocalipse 17, aquele texto que eu li no início, que diz: 5 já caíram, um existe e o outro ainda virá e durará pouco. O que deixa claro para nós que são 7 poderes distintos. Vamos para a segunda interpretação dada pelo comentário. Outros identificam, eu vou pular isso aqui porque é a parte que eu defendo, vou voltar a ela depois. Terceira hipótese. Outros consideram que as 7 cabeças representam os principais poderes perseguidores, desde que Deus escolheu um povo e organizou sua obra na terra. Poderes o quê? Perseguidores. Por isso, especificam que são Egito, Assíria, Babilônia, Medopécia, Grécia, Império Romano e o Papado. Lembra que nós falamos sobre essa interpretação como sendo a mais benquista atualmente entre os adventistas? Aqueles que seguem este padrão interpretativo, veja que o comentário bíblico, exalta esta forma de interpretação como sendo o quê? Um padrão interpretativo. Aqueles que seguem este padrão interpretativo chamam a atenção para o papel importante desempenhado pelo Egito e pela Síria em relação a Israel, tanto na história quanto nas profecias do Antigo Testamento, embora não esteja presente no livro de Daniel, mas está presente em outras profecias do Antigo Testamento. Ok? Sim ou não? A conclusão do comentário é a seguinte, do editor do comentário, Francis Nichols. Ele diz: considerando que não foi revelado, isso foi na década de 50, certo? A compreensão que o editor do comentário adventista tinha lá na década de 50. De lá para cá, quantas teses, monografias, dissertações na Andrews e outras universidades adventistas já foram produzidas sobre o tema, né? Mas ele diz, considerando que não foi revelado se as 7 cabeças representam 7 nações em particular, nem em que período da história elas devem ser encontradas, este comentário considera insuficientes as evidências para fazer uma identificação final das mesmas. O editor Francis Nichols, sempre muito ético em suas colocações, diz que nós não temos aí condições, pelo menos não no estágio em que se encontrava a pesquisa na igreja naqueles dias, para bater o martelo e dar uma definição com relação à identificação desses poderes. Ok. O que é que nós temos de avanço de lá para cá? 2 passagens interessantes aqui, de Apocalipse 17, que são verdadeiros quebra-cabeças proféticos. 17, verso 8 diz: a besta que viste, tenta entender, viu? A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. Entenderam? E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Só um detalhe periférico, os que habitam sobre a terra é uma expressão técnica dentro do livro do Apocalipse para se referir única e exclusivamente aos ímpios, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida.
Lembra que lá em Apocalipse 13 diz: todos os que habitam sobre a terra adorarão a besta e a sua imagem? Porque o povo de Deus nunca é chamado de moradores da terra. No Apocalipse, nós somos representados como os habitantes dos céus. Ou seja, a vitória é tão certa que o livro do Apocalipse já nos coloca lá. Então nós somos os habitantes dos céus, e os habitantes da terra são os ímpios. Quando Ellen White diz que o Espírito Santo será retirado dos moradores da terra no tempo do fim, ela está querendo dizer que será tirado de quem? Dos ímpios. Não é que os santos vão ficar sem Espírito Santo. Já não teremos Cristo na função de intercessor. Ficar também sem o Espírito Santo, né, irmãos? É sobreviver pelas próprias obras, o que seria o máximo do legalismo, né? De modo algum, Jesus disse que daria o seu Consolador, o Espírito Santo, a fim de que esteja convosco para sempre, né? É claro, né? Que tem alguns irmãos que têm uma visão muito legalista, né? Que acham que o Espírito Santo vai ser retirado até dos santos. Jamais, nós não sobreviveríamos no momento da crise final sem o Espírito. Não é verdade? E que grande amigo seria, né? Se nos abandonasse logo nessa hora, né? Claro que não, né? Não é assim que a coisa funciona. Voltando então ao texto. Verso 11 diz: e a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. E agora? Melhor desistir, né? Vamos para casa. Irmãos, esse capítulo tem sido investigado de diversas maneiras. Ao longo de 25 anos, eu tenho trabalhado em cima desse capítulo. E eu não tenho condições de dizer aqui, nesses poucos minutos que restam, toda a pesquisa que eu tenho feito acerca desse assunto ao longo desses anos. Estou tentando resumir ao máximo o que temos aqui. Mas é preciso ganhar tempo, então eu quero que vocês vejam aqui uma coisa. Vamos começar a sequência com base escriturística. O que é que nós temos de certo? O que é que nós temos como garantia na sequência? Ellen White, naquele texto do grande conflito, identificou para nós uma das cabeças, a que foi ferida de morte depois dos 42 meses de atuação hegemônica. Ela identificou como sendo o quê? O papado, não é isso? Daniel começa a sua sequência em todo o livro, em todas as profecias do livro, com quem? Então vamos começar como Daniel começou, porque temos base escriturística, certo? Babilônia. Depois, Medo-Pérsia. Depois, Grécia, Roma pagã, e aí o papado, durante os 1260 anos, ao término dos quais recebe o golpe de morte. Então, esses 5 poderes, nós temos certeza, com base em Daniel e no texto do grande conflito. A questão agora é identificar quem é a 6ª cabeça. Quem é a 6ª cabeça? Digam logo para a gente terminar isso. Irmãos, vamos seguir a sequência histórica. Quem foi que infligiu o golpe de morte em Babilônia? Em Babilônia? Quem foi que infligiu o golpe de morte em Babilônia? Não vamos repetir aquela história da ceia das aves aqui de novo não, viu? Quem foi que infligiu o golpe de morte em Babilônia? A primeira cabeça da besta. Não foi a Medo-Pérsia? Ela não assumiu o seu lugar? Quando a Medo-Pérsia se levanta no horizonte histórico, ela inflige o golpe de morte no poder predecessor, o derruba e assume o seu poder. Assume o seu lugar no cenário internacional. Sim ou não? Quem foi que infligiu o golpe de morte na Medo-Pérsia? O Império Greco-Macedônico. Muito bem. Né? E quem foi que infligiu o golpe de morte ali na Grécia? Veja que quem inflige o golpe de morte ocupa o seu lugar. Veja como Satanás trabalha com os seus servos, né? Enquanto Babilônia estava servindo aos seus propósitos malignos para blasfemar o nome do Altíssimo e oprimir o povo de Deus na terra, seu trono estava ali, em Babilônia. Mas quando Babilônia começou a dar sinais de decadência,
quando não tinha mais prosperidade econômica, quando começou a descer a reta, em rota de colisão, o que foi que Satanás fez? Utiliza um novo poder que se levanta no horizonte histórico, coloca ali o seu trono e ele mesmo inflige o golpe de morte no anterior para manter-se no poder das nações, oprimindo o povo de Deus. Quem foi que infligiu o golpe de morte? É o papado. Então, na sequência histórica, quem é que deveria ocupar o 6º lugar na sequência? Mas a França não é um dos chifres? Lembra que os 10 chifres ali da cabeça da besta representam aqueles reinos bárbaros que fragmentaram a unidade de Roma imperial? E um desses chifres eram os francos, que deram origem à França. E aí, a França é um chifre ou é uma cabeça hegemônica? No grande conflito, Ellen White traz para nós um texto interessantíssimo, que para vocês entenderem quem é a 6ª cabeça, vocês precisam atentar para ele. Mas para isso vocês precisam ler uma passagem do livro do Apocalipse, que fala da besta. Capítulo 11 de Apocalipse, um texto que quase ninguém presta atenção, é a primeira vez que a besta aparece no Apocalipse. Ela não é descrita, ela é descrita no capítulo 13, mas ela aparece antes no capítulo 11, bem rapidamente. E aí eu convido os irmãos a olharem o capítulo 11, porque Ellen White vai comentar esse texto aqui, e vai nos dar uma chave para interpretar. Apocalipse 11, versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por quanto tempo? 1260 dias, de forma inusual, né? Vestidas de pano de saco. Tradicionalmente se interpretam as 2 testemunhas como sendo uma referência simbólica às Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento. Em uma outra ocasião, se eu voltar aqui, se Deus quiser, a gente pode trabalhar esse texto com mais profundidade. Mas, mantendo a interpretação tradicional aqui, Deus iria manter suas 2 testemunhas profetizando por quanto tempo? 1260 dias proféticos, que é o mesmo período de tempo que a cabeça papal estava atuando hegemonicamente. Enquanto o papado, a 5ª cabeça na sequência, estava atuando, as Escrituras ainda estavam proclamando sua mensagem, embora de modo inusual, vestidas de saco, em estado de luto. Sim ou não? Ok. Quando chega no verso 7, é dito: quando tiverem então concluído o seu testemunho. Quando é que as 2 testemunhas irão concluir o seu testemunho? Quando terminarem os 1260 anos, que nós interpretamos como sendo fevereiro de 1798, na Revolução Francesa, quando a cabeça papal recebeu o golpe de morte. Elas terminam o seu testemunho exatamente quando o papado recebe o golpe de morte e a besta é lançada no abismo. Veja o que o texto diz, verso 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que se levanta do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. O que o papado, o que a cabeça papal não conseguiu fazer durante 1260 anos, matar, destruir as Escrituras, agora, depois que essa cabeça terminasse o seu período de hegemonia, quando a besta estivesse se levantando do abismo, claro que agora é a 6ª cabeça, iria conseguir matar as testemunhas, silenciar as Sagradas Escrituras. Que poder é este? É a 6ª cabeça. Grande Conflito, página 269, Ellen White diz: o período em que as 2 testemunhas deveriam profetizar vestidas de saco finalizou-se quando? Em 1798.
aproximando-se elas do termo de sua obra em obscuridade, devia fazer guerra contra elas, quem? O poder representado pela besta que sobe do abismo. Veja que a besta tinha sido lançada no abismo na fase anterior, e agora está subindo do abismo para matar as duas testemunhas. É claro que a que foi lançada no abismo é aquela cabeça que recebeu o golpe de morte, o papado que estava atuando antes, não é? Ela continua, aqui, porém, se faz referência a uma nova manifestação do poder satânico. Uma nova manifestação. Até o papado, Satanás manteve um padrão de atuação histórica. Todos os sistemas, de Babilônia até o papado, são sistemas absolutistas e autoritários, que desrespeitam a liberdade de consciência e de religião. São poderes blasfemos e perseguidores. Mas depois da queda do papado, uma nova manifestação do poder satânico se levantaria na história. Seria um sistema de poder amplamente diferente dos sistemas absolutistas do antigo regime, os sistemas autoritários que vieram antes, mas ainda assim seria uma forma de manifestação de Satanás. A besta que está se levantando do abismo, que é a besta versão sexta cabeça, é uma manifestação diferente das cabeças anteriores. Quem é? Foi a política de Roma, sob profissão de reverência para com a Bíblia. Veja que a cabeça romana e o papado tinha reverência para com a Bíblia, pelo menos a desculpa era esta. Conservá-la encerrada numa língua desconhecida, ocultando-a do povo. O papado tirou a Bíblia das mãos do povo, porque tinha a Bíblia em alta conta, para que o povo inculto não distorcesse sua mensagem. Então a Bíblia deveria ser interpretada pelo episcopado, pelo magistério da igreja. Não deveria estar nas mãos do povo, do leigo. Mas a Bíblia continuou falando durante o período em que o papado atuou. O papado não se levantou para destruir as Escrituras, tirou da mão do povo. E ela continua, sob seu domínio, sob o domínio do papado romano, as testemunhas profetizaram, vestidas de saco, mas profetizaram. Mas agora, um outro poder, a besta do abismo, deveria surgir para fazer guerra aberta e declarada contra a palavra de Deus. E ela conclui o texto do grande conflito dizendo, esta profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. Mas não é a França clássica que está em foco aqui. Não a França, um dos chifres da besta. Mas é um sistema que, embora tenha surgido naquele substrato nacional e territorial, a França não se manteve ali, mas se expandiu para todo o Ocidente. Foi um sistema que surgiu na França, mas se expandiu para todo o Ocidente. Nós estamos falando de França revolucionária. Estamos nos referindo ao sistema revolucionário francês, que cresceu para todo o Ocidente. Não a França clássica, a nação francesa. E que sistema político e ideológico surgiu ali na França e se tornou uma grande onda revolucionária que inundou todo o Ocidente e que até hoje opera? A França infligiu o golpe no antigo regime, o absolutismo monárquico, e estabeleceu a República Democrática. Os direitos do homem, os direitos do cidadão foram levados em alta conta, podemos dizer assim. Ali foi feita a declaração dos direitos do homem, foi separada a igreja do Estado, para que a República pudesse se desenvolver. E praticamente todos os países do Ocidente hoje seguem a onda revolucionária que surgiu na França, mas que não se conteve ali.
Ou seja, é uma nova manifestação do poder satânico. A democracia, a república democrática tem muitas coisas boas. Mas Satanás, o que é que ele faz com as coisas boas? Ele a utiliza também como uma nova manifestação de seu poder. Ele viu que os tempos eram diferentes, que não tinha mais como manter a mesma forma de atuação que ele usou nos sistemas autoritários, nos sistemas absolutistas. E agora ele transfere o seu trono para onde? Para as repúblicas democráticas do Ocidente. Então podemos decifrar a sexta cabeça aqui como sendo o sistema revolucionário francês que envolve as repúblicas democráticas e que surgiu na França e que hoje controla praticamente todo o Ocidente hegemônico. Voltando na sequência, nós teríamos França, mas como sendo um sistema revolucionário francês que abarca todo o Ocidente. Nós estamos vivendo aqui nesse período, irmãos, sexta cabeça. É o sistema revolucionário que surgiu na França que controla o mundo hoje. É uma nova manifestação do poder satânico. E o que virá depois como sétima cabeça? Não teve tempo para trabalhar com vocês aqui? Não tive tempo de trabalhar com vocês, o capítulo 17. Mas ela diz que 5 já caíram, um existe, e o outro ainda virá, e quando vier durará pouco para que o 8º rei se levante e leve o mundo inteiro à perdição. Quando João teve essa visão, ele foi transportado no tempo. João foi transportado para a fase da história da besta, versão sexta cabeça. João foi transportado para os nossos dias. E desse ponto de vista do tempo do fim, ele disse, 5 já caíram, um está governando. O outro virá, mas vai durar pouco tempo, para que o 8º rei se levante. Mas não existe uma 8ª cabeça. Como vai existir um 8º rei? Lembre-se que o texto diz que o 8º rei é um dos 7, e que vai levar o mundo inteiro à perdição. Qual dos 7 a profecia diz que se levantará? Aquele que recebeu a ferida de morte, e no final dos tempos, a ferida será curada. A 5ª cabeça, o papado, que recebeu o golpe da Revolução Francesa, reviverá como um 8º na sequência. É um 8º rei, mas não é uma 8ª cabeça, é um dos 7. E levará o mundo à perdição. Mas ele só vai fazer isso depois que a 7ª cabeça, que durará pouco, atuar. E essa 7ª cabeça será a transição entre as repúblicas democráticas do Ocidente e um sistema autoritário novamente. O papado é o sistema mais autoritário de todos esses 5 que já caíram aqui. Porque, na realidade, o sistema autoritário, esse sistema anti-Deus, começa em Babilônia, mas embora a Babilônia seja destronada pela Medopérsia, a semente maligna do autoritarismo se mantém na Medopérsia e é matizada. Detalhes são acrescentados. Isso passa para a Grécia, depois passa para a Roma pagã e depois atinge o ponto mais culminante com o papado, o sistema mais autoritário que se levantou nesse planeta. Este recebeu o golpe de morte, mas a profecia diz que ele reviverá no tempo do fim. E aí vocês verão que a história se repetirá. Todo aquele sistema de perseguição retorna no final dos tempos. Quem é então que ocupa a 7ª posição? Tem que ser um sistema que vai ser a transição entre o democrático e o autoritário. Ou seja, segundo a profecia, o mundo ficará insatisfeito com a democracia. Agora é tempo das democracias se expandirem. Cada dia as ditaduras do Oriente estão caindo, e o sistema democrático está se expandindo. A besta está ferida, né? Diríamos assim. Ela não está agindo de modo brutal como ela agia. Por isso que na profecia de Apocalipse 17 é dito, a besta era, as 5 que já caíram, era autoritária e absolutista, já não é durante a 6ª e uma parte da 7ª, mas voltará a ser, mas reaparecerá como um sistema autoritário. E o que seria então ali a 7ª cabeça? Se você verificar na literatura profética, você vai ver que cada uma dessas cabeças já foram representadas na visão, na profecia, em Daniel ou em Apocalipse, como um símbolo à parte.
como um símbolo autônomo. Por exemplo, a cabeça babilônica foi representada por um leão, né? A cabeça medopérsia por um urso, a cabeça grega por um leopardo, a cabeça roma-pagã por um monstro com 10 chifres, o papado como um chifre pequeno com olhos e uma boca que fala insolência, a França revolucionária como uma besta que está subindo do abismo para matar as 2 testemunhas. Em toda a literatura profética só aparece mais uma besta, uma figura autônoma para representar a 7ª cabeça. Qual é? A besta que se levanta da terra com 2 chifres, que parece cordeiro, mas fala como dragão, que representa os Estados Unidos, não o de hoje, que é democrático, mas que de vez em quando mostra suas garras autoritárias, mas os Estados Unidos pós-democrático, o que vai infligir o golpe de morte na democracia, no sistema revolucionário francês, que cada uma vai infligindo golpe de morte nas anteriores. E quando é que os Estados Unidos se tornará uma cabeça hegemônica? Quando se tornar pós-democrático. E quando é que ele vai se tornar pós-democrático? Quando ele violar a liberdade de consciência, impondo ao mundo uma lei, um decreto que retira do povo de Deus a liberdade religiosa. Amanhã à noite eu vou explicar em detalhes as leis dominicais. E vocês vão entender como essa profecia se cumprirá com mais profundidade. Esta sequência é realmente historicista, em todos os aspectos. Ela vai até o fim do mundo. Ela não faz frear o processo histórico. Começa onde Daniel começou, com base escriturística, e obedece à sequência histórica exatamente como está no grande conflito, como está nas Escrituras. Mas a profecia diz que a 5ª cabeça, o papado, o último dos sistemas autoritários, reviverá. Como? Reviverá como sendo o 8º rei. O 8º na sequência, embora seja um dos 7. Já que a besta não tem 8 cabeças, tem apenas 7. Mas uma das 7 revive, como sendo o 8º na ordem, na sequência. Com auxílio de quem? Com auxílio da última cabeça, que é os Estados Unidos, em sua fase pós-democrática. E esse 8º rei é que vai levar o mundo inteiro à perdição. Há muito mais coisas que eu gostaria de dizer. Não precisa continuar o restante do verso. Mas vejam, o tempo aqui expirou, já faz tempo, né? O que eu quero que os irmãos se apercebam é de um detalhe. Nós estamos aqui, na 6ª etapa. Nós vivemos no período em que a besta que era autoritária já não é, porque está ferida. É Deus mantendo os poderes malignos em estado de postergação para dar tempo de vocês saírem, proclamar o Evangelho e salvar o máximo de pessoas que vocês puderem, antes que o sistema autoritário se levante novamente para levar o mundo à perdição. O que essa profecia está dizendo para nós é que nós estamos vivendo na fase 6ª cabeça, numa transição perturbadora, porque o texto profético diz que a 7ª se levantará, mas vai durar pouco. Vai ser apenas uma transição dos sistemas democráticos que temos hoje para um novo sistema autoritário que reviverá e que levará o mundo à idolatria universal. Todos adorarão a besta e a sua imagem, exceto aqueles que tiverem o selo, a marca da proteção divina em sua fronte. Nós precisamos nos situar agora no tempo profético. Na estátua, nós já estamos lá nos pés, né? Nós estamos esperando que a pedra, que não faz parte da configuração da estátua metálica, que vem de fora da história humana, entre em nossa realidade uma segunda vez, levando à ruína e à subversão definitiva aos reinos desse mundo, para que o reino de Deus possa se levantar para a eternidade. Aqui, nós estamos na transição entre a 6ª e a 7ª, que vai durar pouco. De que lado nós estaremos? Nós precisamos fazer um juramento de fidelidade eterna ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, enquanto há tempo. Dias maus virão, grande angústia se levanta, grande calamidade se levanta dos confins da terra, mas o Senhor levantará um pavilhão de proteção para proteger o seu povo da hora da angústia.
quando os dardos inflamados do inimigo começarem a cair sobre nós, o escudo do Altíssimo nos protegerá. E nós passaremos incólumes pelo período de angústia. E chegaremos do outro lado, seguros, diz o Apocalipse, no mar de vidro, um mar brilhante e mesclado de fogo, um outro mar vermelho, e vamos cantar o hino triunfal de vitória sobre a besta e sua imagem. Assim como os israelitas no Êxodo, quando passaram o mar vermelho, e lá na outra praia do mar vermelho, eles viram os inimigos de Deus sendo aniquilados e cantaram o hino de vitória. Nós estaremos numa outra praia, num outro mar vermelho, um mar de vidro, mesclado com fogo, cantando o hino triunfal, o hino de Moisés e do Cordeiro, o hino da vitória sobre a besta e sobre a sua imagem. Mas dias maus virão para o povo de Deus. Não podemos enganar as pessoas. Busque refúgio enquanto se pode achar. Invoque o seu nome enquanto está perto. Porque naquele dia, quem invocar o nome do Senhor será salvo.